Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Estamos dando prosseguimento ao nosso projeto Confissões Luteranas para hoje com o nosso episódio número 53, vamos dar continuidade ao estudo do Pai Nosso com a segunda petição, venha o teu reino. Vamos lá? Tanto nesta segunda petição hoje, como na terceira petição, que nós veremos na quinta-feira, nós não temos tanto material para refletirmos. Serão vídeos mais breves, mas seguramente que são temas importantes, temas que precisamos voltar e retomar constantemente, pois temos uma tendência a querermos nos afastar destes temas. Hoje o tema é o reino, venha o teu reino. Quinta-feira seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. Eu tenho basicamente aqui 8 a 9 destaques de Lutero. Vamos iniciar com o primeiro. Lutero diz assim: agora pedimos que também venha o seu reino. Mas assim como o nome de Deus é santo em si mesmo, e mesmo assim pedimos que seja santo entre nós, da mesma forma também o seu reino vem por si mesmo, sem as nossas petições. As petições do Pai Nosso são parecidas no tocante a este aspecto. Nós estamos pedindo algo que já vem, que já ocorre, que já acontece, que Deus não precisa desse pedido nosso para que Ele realize, mas nós estamos pedindo para que isso ocorra entre nós, certo? Quando nós dizemos na primeira petição, que nós já vimos, santificado seja o teu nome, o nome de Deus já é santo, mas nós pedimos que ele seja santificado entre nós. Quando nós pedimos venha o teu reino, o reino de Deus já vem, com ou sem o nosso pedido, mas nós estamos pedindo que o reino de Deus venha para nós, e que ele seja constituído, instituído, estabelecido entre nós. E talvez a gente já pense assim, mas esse pedido não está nos remetendo ao retorno de Cristo? Porque se eu falo, venha o teu reino, eu posso pensar, então eu estou pensando no porvir, eu estou desejando o porvir, o retorno de Cristo, o Apocalipse, o fim dos tempos. Será que é apenas neste sentido? Nós temos a resposta no próximo destaque, quando Lutero vai dizer assim, mas o que significa reino de Deus? Resposta: outra coisa não é senão o que ouvimos acima, no credo, que Deus enviou Cristo, seu Filho, nosso Senhor, ao mundo, para que nos redimisse e libertasse do poder do diabo, e nos levasse a Ele, e nos governasse como Rei da justiça, da vida e da bem-aventurança, contra o pecado, a morte e má consciência. Para tanto nos deu também o seu Espírito Santo. Portanto, o reino de Deus vem quando Cristo vem. Por isso que Lutero ele aponta para o segundo artigo do credo, que fala da vinda de Cristo. Cristo veio, cumpriu a sua missão, nos libertou do poder do diabo, do pecado e da morte, e ele governa. Ele já está entre nós. O reino de Deus já está aqui. E ele, para tanto, nos deu o seu Espírito Santo. Porque o que tem a ver o Espírito Santo com o reino? Ora, o Espírito Santo nos convence do nosso pecado. O Espírito Santo converte o nosso coração. O Espírito Santo cria a fé em nós e mantém essa fé em Cristo em nós. Portanto, sem o Espírito Santo não há reino. Sem Deus ter criado o mundo, ter nos criado, não há reino. Sem Cristo ter redimido a nós, não há reino. E é Cristo quem governa. Por isso pedimos em primeiro lugar que isso se torne realidade entre nós, que seu nome seja exaltado pela santa palavra de Deus e por uma vida cristã, para que nós que a aceitamos, nisso permaneçamos e diariamente progridamos. Há alguns aspectos do reino que são importantes da gente levar em consideração. Primeiro, o reino de Deus está onde Cristo está. E onde Cristo está neste mundo? Talvez alguém pudesse responder, Cristo está onde a igreja está.
Não deixa de ser realidade isso, desde que seja a verdadeira igreja, a igreja que prega a palavra, a igreja que prega a Cristo. Se há alguma pseudo-igreja, um prédio onde está escrito na fachada Igreja de Cristo, mas que não prega a Cristo, então não é igreja. Então, onde a palavra de Deus está sendo pregada, os sacramentos estão sendo administrados, Cristo está lá. Por outro lado, se nós apenas ouvimos a palavra, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, o reino de Deus está entrando dentro de nós e está saindo. Por isso, não basta ouvirmos a palavra, não basta recebermos os sacramentos, é necessário que pratiquemos a palavra. Quarto destaque, porque a vinda do reino de Deus a nós ocorre de duas maneiras. Primeiro, aqui e agora, mediante a palavra e a fé. E em seguida, na eternidade, pela revelação. Então, existem esses dois momentos do reino de Deus vir a nós. Existe o momento que Cristo voltará, que ocorrerá o Apocalipse, os últimos dias, estaremos no porvir. Mas já existe agora o momento que o reino vem até nós, quando a palavra vem até nós. Afinal de contas, Cristo é a palavra. Agora pedimos as duas coisas, que venha para aqueles que ainda não estão nele e que venha também a nós que já o recebemos. Por quê? Porque se ele vem para aqueles que ainda não estão nele, ele está vindo pela primeira vez. Se ele vem até nós, ele está vindo para aqueles que já creem, mas que precisam ser fortalecidos, que precisam ser relembrados, que precisam praticar a sua fé. E aí Lutero vai dizer assim, amado Pai, pedimos que nos dê primeiro a tua palavra, para que o evangelho seja pregado retamente em todo o mundo, e em segundo lugar, que também seja aceito pela fé, e atue e viva em nós, de forma que pela palavra e pelo poder do Espírito Santo, o teu reino tenha curso entre nós, e seja destruído o reino do diabo. Então, nós precisamos compreender que estamos em uma batalha. Nós falaremos um pouco mais a respeito disso na próxima petição. Mas nós vivemos em uma batalha espiritual. As forças malignas estão aí. Não significa que quando nós fazemos algo de ruim, pecamos, caímos, podemos culpar o diabo. O diabo me possuiu, por isso que eu fiz aquilo. Não. Nós precisamos arcar com as nossas responsabilidades. Mas, por outro lado, precisamos entender que existe uma guerra, uma batalha espiritual ocorrendo e que nós vivemos algo muito além do que podemos visualizar com os nossos olhos. E a partir disso você pode perceber que não pedimos aqui uma esmola ou algum bem temporal, passageiro, mas um tesouro eterno, excelso e tudo aquilo de que o próprio Deus dispõe. E aqui é interessante já fazer a continuação destes destaques de Lutero, porque ele está dizendo, olha, nós somos pessoas que estão pedindo o reino de Deus, mas em que medida podemos pedir este reino? Por ser ele Deus, também quer a honra de dar muito mais e com maior riqueza do que é possível compreender, como eterna e inesgotável fonte, que quanto mais escorre e transborda, tanto mais dá de si. Pois é como se o mais rico e mais poderoso imperador desse a um pobre mendigo, o pobre mendigo aqui somos nós, a ordem de pedir o que bem desejasse e estivesse pronto a dar-lhe um presente grande, imperial, e o tolo mendigasse unicamente um prato da sopa que é servida aos pobres. Merecidamente seria considerado um canalha, um sujeito malvado que estaria caçoando e zombando da ordem da majestade imperial e que não seria digno de vir à presença dele. O que isso tudo quer dizer, pastor? Eu vou ser simples, objetivo, direto e reto. Pense com você, eu já fiz essa indagação em outros vídeos destes nossos estudos, quando nós falamos sobre oração, e nós estamos falando sobre oração do Pai Nosso. Quais são a maior incidência, a maior parte dos nossos pedidos? A maioria dos nossos pedidos? Qual é a maioria dos nossos pedidos? Em que âmbito orbita? Não são pedidos materiais? Pedimos por algo que precisamos neste mundo e nesta vida.
Nisso nós consideramos pedidos materiais. Mas pedido por saúde é pedido material, pastor? Sim. Tudo aquilo que nós vemos, enxergamos, que é palpável, que é mensurável, é material. E quando nós fazemos isso, nós agimos como um mendigo que tem diante de si um rei que está oferecendo um mundo de oportunidades em seu pedido, mas que pede um simples prato de sopa. Porque pense consigo mesmo. Qualquer coisa material que nós pedimos, passará. E Deus está nos oportunizando a possibilidade de pedirmos muito mais do que ocorre neste mundo e nesta vida. Ele está nos oportunizando pedirmos bens espirituais, o seu reino. Por isso, não sejamos mendigos canalhas, na linguagem ácida e direta de Lutero. Sejamos mendigos que consideram muito bem o que tem diante de si, a grande oportunidade. Façamos mais pedidos espirituais. Peçamos mais pelo reino de Deus. E aí, parece que já segue uma lógica, já brotou um texto aqui na minha mente que já vem na sequência, no último destaque desta petição, quando Lutero diz assim: por isso precisamos nos fortalecer contra a incredulidade e deixar que esta seja a nossa primeira petição. Então, com certeza, a gente também receberá em abundância todas as outras coisas, conforme Cristo ensina lá no Sermão do Monte. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Podemos pedir por coisas materiais? Podemos. Mas coloquemos em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente e compartilhe. E até o nosso próximo vídeo.